Olá pessoal, aí meus alunos das escolas, Dr. Viviano Caldas aqui em Prados, Escola Estadual, Abelar Pereira em Lagoa Dourada. Trabalhando com vocês aqui, gente, nesse vídeo, fenômenos ondulatórios foi um assunto visto aí em sala de aula e resolver com vocês aqui uma lista de exercícios, né, que versa sobre alguns desses fenômenos, reflexão, refração, interferência, difração, polarização, ressonância, né, um pouquinho de efeito Doppler. Então nós vamos trabalhar esses conceitos nessa lista de exercícios que será apresentada para vocês a partir de agora. Aqui está, pessoal, o primeiro exercício. A lista está aqui, tá? Ó. E nós vamos começar aqui com o primeiro exercício que diz o seguinte, olha. Em um laboratório de ondas, uma das extremidades de uma corda homogênea é fixada na parede e são gerados dois pulsos na corda, como mostra a figura. O que a gente observa aqui? Que esses dois pulsos estão se propagando da esquerda para a direita e eles serão refletidos nessa parede. Uma coisa importante para a gente observar aqui é que essa corda ela está fixada na parede. Se ela tivesse móvel aqui, através de uma argola, por exemplo, aqui, ó, né? Alguma coisa é modificar conforme a gente vai discutir aqui, tá certo? A superposição entre a reflexão do primeiro pulso e o segundo pulso incidente gera. Aqui estão as alternativas. Então, voltando aqui, pessoal, eu tenho dois pulsos de onda se propagando. Esse primeiro pulso, ele vai encontrar a parede primeiro, então ele será refletido primeiro. Por aqui está fixo, esse primeiro pulso, ele vai bater na parede e ocorrerá uma inversão de fase. Ele vai vir como se fosse assim, ó, de cabeça para baixo. Vou mostrar para vocês na figurinha. Olha lá, ó. Vai acontecer isso aqui, olha lá. Ele inverte a fase. Se aqui fosse móvel, se essa corda tivesse amarrada numa argola aqui, por exemplo, ele seria refletido, só que ele não ia inverter a fase. E o que a gente observa na reflexão, nesse fenômeno de reflexão, é isso, que nada muda, né, no que diz respeito às características da onda refletida. Comprimento de onda, velocidade, frequência, né, período, essas características não alteram. E a reflexão ocorre com qualquer tipo de onda. A única coisa que vai ocorrer na reflexão é o que a gente está observando nessa figura, né? Uma inversão de fase, caso, né, seja numa corda e ela esteja fixada numa das suas extremidades. Se ela tivesse móvel, conforme eu tinha dito anteriormente, a gente nem observaria. Ora, depois desse primeiro pulso refletido, né, a hora que ele volta, que ele está se propagando, ao encontrar com o segundo pulso, ele vai ocorrer uma interferência que a gente chama de interferência destrutiva. Por quê? Porque um anula o outro. Se aqui fosse móvel, essa extremidade aqui, lá, esse pulso ele viria, né, para cima. E aí ocorreria uma interferência construtiva. Lembrando que interferência destrutiva, uma amplitude, né, cancela com a outra, ou totalmente, caso ela seja no mesmo tamanho, ou parte, né? Haverá, por exemplo, se elas fossem de tamanhos diferentes, poderia ter uma amplitude resultante. Mas se elas forem do mesmo tamanho, né, essa distância aqui, ela, olha, equivaler a essa distância aqui, ela, uma anula a outra, né? E esse fenômeno a gente chama de interferência destrutiva. E se elas fossem do mesmo tamanho, ia haver uma superposição delas aí, elas aumentariam, né, essa amplitude. Aumentar a amplitude, cancelar a amplitude, a gente pode pensar porque a amplitude ela está relacionada com a energia que a onda está transportando, né? Quando essa amplitude aumenta, a energia aumenta. Quando essa amplitude, né, ela diminui ou cancela, né, a gente está cancelando ou diminuindo a energia que a onda está transportando. Para esse caso desse exercício aqui, então a gente observa uma interferência destrutiva, né? No caso aí do encontro do pulso refletido, né, e do segundo pulso que ainda está se propagando, ok? Então a interferência destrutiva é a alternativa da letra D, ó. Vamos para o próximo. Questão número 2. A figura representa as cristas de uma onda propagando-se na superfície da água em direção a uma barreira. Aqui de novo, gente, reflexão. Volto a dizer, reflexão é um fenômeno ondulatório que ocorre com todas as ondas. E todas as características da onda são mantidas. Velocidade, comprimento de onda, enfim, frequência, todas são mantidas. E na reflexão, ela segue umas leis. Uma das leis é o seguinte, olha só.
né? Aqui estão as alternativas, né? O comando da questão. É correto afirmar que após a reflexão na barreira, aqui estão as alternativas. Eu quero mostrar para vocês, ó, que a reflexão ocorre assim, ó. Eu traço aqui uma reta que eu chamo de normal. Essa reta, ela é normal pelo fato dela formar um ângulo de 90 graus com essa superfície, né, com a barreira onde a onda está, vai ser refletida. E nós temos aqui uma onda incidente e uma onda refletida. As leis a qual eu estava me referindo é o seguinte: essas ondas, né, incidente, refletida, essa reta normal, elas estão no mesmo plano. Essa é a primeira lei. E a segunda lei muito importante, que a gente vai ser cobrado ela aqui nesse exercício, é a seguinte, ó. Esse ângulo aqui, olha, esse ângulo aqui que eu chamo de ângulo de incidência, vou chamar de I, é igual a esse ângulo aqui, olha lá, ó, que eu vou chamar de ângulo de reflexão. Então, I é igual a R. Essa é a segunda lei. Então, olha, recapitulando. Na reflexão, todos os elementos da onda, todas as características da onda, como velocidade, comprimento de onda, frequência, período, são mantidas. Ok? Ela ocorre com todas as ondas. Todas. Esse fenômeno ocorre com todas as ondas. E na reflexão, o ângulo de incidência sempre será igual ao ângulo de reflexão. Tá certo? Bom, aí nós vamos para as alternativas aqui, que diz o seguinte, ó. A frequência da onda aumenta. Não, não altera. Velocidade não altera. Aqui está falando que diminui. O comprimento da onda aumenta. Não altera. Tá certo? Nenhuma das características é alterada. O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Exatamente foi o que nós observamos aí. Aqui ele está falando que o ângulo de reflexão é menor que o ângulo de incidência. Então não é a letra D. Esse aqui, pessoal, da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, diz o seguinte, ó. Uma onda sofre refração ao passar de um meio 1 para um meio 2. 4 estudantes, Bernardo, Clarice, Júlia e Rafael, traçaram os diagramas mostrados na figura para representar esse fenômeno. Nesses diagramas, as retas paralelas representam as cristas das ondas e as setas a direção de propagação da onda. Bom, é para a gente observar aqui, né, qual dupla aí está apresentando corretamente o fenômeno da refração. Então, primeiro, fenômeno de refração é quando uma onda ela muda de meio. Quando a onda muda de meio, ela altera a velocidade e o seu comprimento de onda. E altera da seguinte forma: se a velocidade aumentar, o comprimento de onda aumenta. Se a velocidade diminuir, o comprimento de onda diminui. E o que se mantém é a frequência. Já vimos isso aí, né, anteriormente, aí, em listas de exercícios anteriores, que quando a onda muda de meio, o que não altera é a frequência. Ok, pessoal? Como está mudando de meio, velocidade é uma característica do meio, aí ela vai alterar. O comprimento de onda, em consequência da alteração da velocidade, ele altera também. Mas a frequência não. Tá certo? Bom, enfim. Observando isso daqui, ó, a gente vai analisar a lei de Snell e observar aquilo que está sendo mostrado nessas figurinhas aí. Ó. Então veja bem, ó, eu vou traçar aqui uma reta normal como referência, que são esses tracinhos azuis aqui. Ó, ok? A gente chama de normal, como eu já tinha dito anteriormente, olha, pelo fato daqui, olha, olhando aqui no Bernardo, aqui, ó, formar um ângulo reto, ok? Com a superfície. Bom, repare que a onda, ela está se propagando nessa direção, olha lá, ó, tá vendo? Ó? Aí, quando ela muda de meio, ela quebra, né? Como assim quebra? Ela muda a direção de propagação dela. Isso a gente vai observar através dos ângulos de incidência e refração com referência aí na reta normal, tá certo? Uma outra coisa importante a se observar, olha aqui na Clarice aqui, ó, é o comprimento de onda. Essas retinhas aqui, olha, são as cristas das ondas, ó. Aqui, ó, aqui está o comprimento de onda 2, ó, a distância de um tracinho preto a outro tracinho preto aqui, ó, de uma reta dessas retinhas paralelas, ó. Aqui está o comprimento de onda 1, ó. Ele é menorzinho, ó. Tá ali, ó. Ok? Bom, então a gente já sabe, ó. Aqui é comprimento de onda e aqui é comprimento de onda, ó. Então a gente está observando a alteração desses comprimentos de onda aí nas figuras, ok? Bem como aí os ângulos de incidência e de refração. Nós vamos ver o que a lei de Snell sugere para essas alterações. A lei de Snell é essa que a gente está vendo aqui, que diz o seguinte:
A relação dos senos, olha, é constante, ó. Assim como a relação dos comprimentos de onda, é um valor constante. Como assim? Olha só, pessoal, vamos aqui, olha, se o seno do ângulo de incidência, ó, é um número maior que o seno do ângulo de refração, então necessariamente o comprimento de onda do meio 1, da onda no meio 1, que se propaga no meio 1, da onda incidente, tem que ser maior do que o comprimento de onda no meio 2. Esse comprimento de onda 1 vai ser maior que o do comprimento de onda no meio 2 se o seno do ângulo de incidência for maior que o seno do ângulo de refração. Eu vou dizer para vocês o seguinte, quanto maior o valor do seno, a trigonometria me mostra isso, maior é o ângulo. Então nem vou me referir aqui a seno, vou me referir ao ângulo. E vou repetir aqui o que eu falei. Olha, se o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, então o comprimento de onda no meio 1 tem que ser maior que o comprimento de onda no meio 2. É o que nós vamos analisar, ok? Estou te dizendo o seguinte, olha, vamos traçar aqui para ficar mais nítido. Eu vou traçar aqui em cima, aqui, ó. Aqui está o ângulo de incidência. E aqui está o ângulo de refração. Observe que a gente vê claramente que o ângulo de incidência ele é maior que o ângulo de refração. E a gente pode observar isso também, que olha, toda vez que essa onda refratada, estiver aproximando da reta normal, a onda refratada aproxima da reta normal, é porque o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Pode observar isso na figura, tá certo? E se a onda refratada afastar da reta normal, aí o ângulo de refração é maior que o de incidência. Bom, isso é uma das coisas que a gente está observando aqui. Então, pelo que a gente viu na lei de Snell, a gente espera que o comprimento de onda 1 seja maior que o comprimento de onda 2. Por quê? Porque o ângulo de incidência é maior que o de refração. E isso não está acontecendo. Olha lá. O comprimento de onda aqui, olha lá, ó, ele é menor que o comprimento de onda aqui, ó. Ok? Repare que olha, o comprimento de onda 1 ele é menor que o comprimento de onda 2. Contraria a lei de Snell, né? Se o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração, espera-se que o comprimento de onda 1 seja maior que o comprimento de onda 2. E a gente não observa isso na figurinha apresentada aí pelo Bernardo. Vamos aqui para Clarice, olha só. Aqui nós temos, olha, o ângulo de incidência. Ó. E aqui nós temos, olha lá, ó, o ângulo de refração. Observe que nesse caso, o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. E observe que o comprimento de onda 1 é menor que o comprimento de onda 2. Aqui obedece a lei de Snell. Ó. Ângulo menor, comprimento de onda menor. Ângulo maior, comprimento de onda maior. E é assim que tem que ser para obedecer a lei de Snell. Então a Clarice é verdadeira. Ok? Olha a Júlia. Aqui, olha, eu tenho aqui o ângulo de incidência. Eu tenho aqui o ângulo de refração. Observe que nesse caso o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. E o comprimento de onda 1 é maior que o comprimento de onda 2. Olha lá, ó. Olha aqui, ó. Os comprimentos de onda nos mostram, a Júlia está nos mostrando isso através da figurinha dela aí, ó. Então, nesse caso, está correto, né? Segue aquilo proposto pela lei de Snell. A Júlia e a Clarice estão corretas até agora. Vamos para o Rafael. Olha o ângulo de incidência, ó. Olha o ângulo de refração. A gente observa que o ângulo de incidência é menor que o ângulo de refração. E o comprimento de onda 1 é maior que o comprimento de onda 2. Não obedece à lei de Snell, o que o Rafael mostra. Então o Rafael está errado. Então, pelo que vimos aí, ó, é a Clarice e a Júlia que apresentam aí, né, correto o fenômeno de refração, aí mostrado nessas figurinhas, ok? Vamos para a próxima. Questão número 4, da Universidade Federal de Alagoas. Sobre reflexão, refração e difração, na figura a seguir está representada a propagação de uma onda que atinge um obstáculo na qual é feito um orifício. Pessoal, toda vez que a gente vê essa figurinha, trata-se do fenômeno de difração, tá? Ah lá, difração. Bom, repare, o que modifica... Primeiro, que a difração é um fenômeno que ocorre com todas as ondas. Todas as ondas. Né? Até com as ondas eletromagnéticas, inclusive com a luz.
Repare que a difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Aí você fala, mas olha, Edmar, a luz ela vai contornar o obstáculo? Em algumas condições especiais, sim, tá certo? A luz é uma onda eletromagnética, ela também sofre difração em algumas condições especiais que a gente vai olhar aí ao longo dessa lista de exercícios, tá bom? Então a difração é um fenômeno que ocorre, um fenômeno ondulatório, né, recorrente aí com todas as ondas, todas. E o que altera na difração? Não altera nada, né? Se a gente observar aquela equaçãozinha aqui, ó, V igual lambda F. Não altera o meio. A velocidade é característica do meio. Então a velocidade não altera. Ora, para a frequência alterar, eu tenho que vir na fonte. Fonte, por exemplo, repare que eu tenho aqui, olha, ondas de pulsos retos. É como se eu pegasse uma régua e estivesse batendo com ela na água. Eu sou a fonte. Então, se eu alterar as minhas batidas, eu altero a frequência. Ora, se eu não alterar as minhas batidas, mantivê-las sempre uniformemente, a frequência não altera. Então, se eu partir desse pressuposto que eu não estou alterando, né, a fonte aí de produção de ondas, então a frequência não vai alterar. Ora, se a frequência não altera e o comprimento, a velocidade não altera, o comprimento de onda também não altera. Ou seja, né, se eu não alterar a minha fonte, nada vai alterar na difração, ok? Pessoal, então isso é difração. Essa difração ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. Essa, vamos dizer assim, acentuação, essas curvas aqui, ó. Olha lá, olha. É isso que está modificando, né? Nós estamos modificando o formato da onda na difração. Uma onda, quando ela contorna um obstáculo, ela modifica o seu formato de propagação. A esse fenômeno a gente chama de difração, ok? Isso explica, por exemplo, um som que você escuta, né, que de um lado, né, de uma barreira entre você e a fonte emissora desse som. Por exemplo, um menino está de um lado do muro, dá um grito, você escuta, a onda contornou o obstáculo, né, a onda difratou, é o fenômeno de difração, ok, pessoal? Bom, essa onda, essa difração, ela pode ser mais acentuada ou menos acentuada. A gente vai ver aí posteriormente que isso aí vai depender, né, da abertura desse orifício e do comprimento de onda, que é a distância, né, entre essas cristas aqui, olha lá. Isso é comprimento de onda, isso aqui daqui é comprimento de onda, aqui também, né? E esse comprimento de onda não altera, ok, pessoal? Então é correto afirmar que após a reflexão da barreira, o fenômeno reproduzido na figura chama-se refração. Não. Vimos aí que é difração. Essa é falsa. Ondas luminosas não se comportam como a onda reproduzida na figura. Se comportam sim. Ondas luminosas também sofrem refração. Então essa é falsa. O fenômeno reproduzido na figura explica por que ouvimos o som emitido por uma fonte, mesmo que entre nós e a fonte exista, por exemplo, um muro de concreto. Exatamente, verdade. Letra, essa última aí, ó. Apenas ondas propagando-se o meio material se comportam como modelo na figura. A difração ocorre com todas as ondas. Essa é falsa. Ok? E por fim nós temos aí, quanto maior a largura do orifício, menos será possível observar o fenômeno reproduzido na figura. É verdade, pessoal. A difração, né, você pode alterá-la alterando essa abertura desse orifício aqui, ó. Se você for aumentando ele, essa curva aqui ela vai ficando mais aberta. A gente fala que a difração ela vai se tornando menos acentuada. Vai chegar um momento que você vai abrir esse orifício de tal forma que nem difração você vai observar mais. Você vai abri-lo de tal forma que essas ondas aqui, ó, de pulsos retos, continuarão se propagando do outro lado da barreira, praticamente em pulsos retos, né? Então, ou seja, aumentar o orifício é realmente diminuir a difração. E aí é o que diz, olha, quanto maior for a largura do orifício, menos será possível observar o fenômeno reproduzido na figura. Então essa também é verdade. Ok? Vamos para a próxima. Número 5. Uma onda incide em um obstáculo e retorna ao mesmo meio em que se encontrava. Esse fenômeno é chamado de reflexão. Podemos afirmar que já vimos aí reflexão no exercício 1, no exercício 2 e agora aqui de novo no exercício 5. Então reflexão ocorre com todas as ondas.
Na reflexão, que é uma onda bater e voltar e retornar, né? Todas as características da onda são mantidas, todas. Velocidade, comprimento de onda, frequência, período. O que altera? Altera somente a fase da onda, né, que será invertida. Por exemplo, se você tiver uma onda numa corda fixada numa parede, fixado, porque se estiver livre, também não modifica a fase também não, ok? Essa fase ela será invertida se essa corda ela estiver fixada numa parede. Bom, então vamos analisar. Ó. A frequência dessa onda aumentou? Não, não altera. A frequência não aumentou, não diminuiu, o comprimento de onda não aumenta, não diminui, a velocidade de propagação não aumenta, não diminui, né? Todos eles se mantêm conforme diz a letra E, ó. A velocidade de propagação dessa onda permanece a mesma. Então, nos foi apresentado aqui, ó, a correta é a letra E. Aqui só para mostrar para vocês, ó, o que está alterando aí na reflexão. Somente a fase, né, caso a extremidade seja livre. Né, uma onda numa corda, por exemplo. É a única coisa que altera na reflexão. Vemos aí, então que é a alternativa E. Vamos para a próxima. Número 6. Considere a figura abaixo e identifique nela um ponto qualquer da linha C. Bom, então vamos entender essa figurinha primeiro aqui. Gente, olha só. Em cima dessa linha D aqui, por exemplo, ó, se eu tiver esse ponto, qualquer ponto que eu queira, né, esses pontos a gente chama de nó. Por quê? Porque em cima desses pontos aí está ocorrendo, né, cada ponto desse é um encontro de uma crista com um vale. Repare que eu tenho duas fontes, olha. Duas fontes de onda, né? Então está chegando nesses pontos aí a crista de uma com o vale da outra, né? E isso aí provoca uma interferência destrutiva. E esses pontos nós vamos chamar de nó, né? N de Nair, O, de nó, ok? Ora, por eu ter vários pontos aí em cima dessa linha, linha D, linha C, linha B, linha A linha B, linha C, linha D, linha, conforme a figura mostra, nós vamos chamar essas linhas de linhas nodais. Bom, então olha aqui, ó. Aqui na linha C, ó, só para ilustrar, ó, esse ponto, esse ponto, esse ponto, tá vendo? Ó? São nós. E o conjunto de todos eles formam a linha, que nós vamos chamar de linha nodal. Isso acontece aqui na linha B, ó. Ó, na linha A, na linha A', B', C', né? E D'. Essas linhas todas aí, essas linhas aí, ó, elas são chamadas de linhas nodais. Nelas ocorre o que a gente chama aí de interferência destrutiva, que é um encontro de um vale de uma onda com uma crista da outra. Agora veja bem, ó, entre uma linha nodal e outra. Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui, ó, repara que esse ponto está entre a linha nodal A e a linha nodal B. Nesse ponto ocorrerá uma interferência construtiva. Construtiva é o encontro de duas cristas ou de dois vales. Pode ocorrer um ou outro. Então tem dois tipos de interferências construtivas. A superposição de duas cristas ou então a superposição de dois vales. Quando ocorrer uma superposição de uma crista com um vale, interferência destrutiva. Isso vai acontecer em cima das linhas nodais. Ok, pessoal? Então tá aí. Aí ele pediu aí o exercício para a gente considerar esse ponto aqui, ó. Repare que é um ponto que está sobre a linha C. Podia ser em qualquer lugar, então eu escolhi C aqui, mas poderia ser aqui, em qualquer lugar, desde que fosse sobre a linha C. Então nós já sabemos que neste ponto aí é um nó, é uma interferência destrutiva. Então se eu tiver uma amplitude de F1 de 5 centímetros e de F2 for 5 centímetros, nesse nó vai ser zero. Por exemplo, se fosse nesse ponto P' aqui, ó, olha lá, aí seria ou 10 centímetros para cima, né, ou 10 centímetros para baixo. Poderia até dizer que era menos 10. E se esse encontro ele se dá em cima de uma linha nodal, nós dizemos que é zero. Ok, pessoal? Se essas amplitudes forem do mesmo tamanho. Amplitude, pessoal, olha, deixa eu só voltar aqui, olha lá. Tem uma onda, ó. Essa distância aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Isso é amplitude. Aqui, ó. Daqui até aqui, ó.
Isso é amplitude. A amplitude é isso aqui, ó. Essa distância, ó. Isso é a amplitude, ok? Né? Lembrando que vocês são ondas. Crista, vale, crista, vale, crista, vale. Né? Então, quando acontece o encontro de duas cristas, né, há uma superposição. Aumenta essa amplitude. Se encontra uma crista de 5 centímetros com outra de 5 centímetros, amplitude de 10. Uma de 5 centímetros com outra de 5 centímetros, numa região de nó, dessas linhas nodais, vai dar 0. Ok? Então é isso daí. Vamos voltar aqui, deixa eu dar uma organizada aqui. Pronto, vamos voltar aqui para o exercício. Como se denomina esse ponto? Qualquer ponto aqui em cima dessa linha C se denomina nó, porque está em cima de uma linha nodal. Aí está te falando, no momento em que uma crista proveniente de F1 chega a esse ponto, aí estará chegando também uma crista ou um vale. Ora, se é nó, é uma interferência destrutiva. Se está chegando a crista de F1, vai chegar um vale de F2, né? E ocorre uma interferência destrutiva. Ok? Vamos para o próximo. Número 7. Os círculos mostrados na figura deste exercício representam em um certo instante as cristas de duas ondas produzidas na superfície de um líquido pelas fontes F1 e F2. Considere os pontos A, B e C analisados na figura. Gente, vamos entender essa figurinha aqui, ó. Aqui, ó, eu tenho as cristas de F2, essas linhas pretas aqui, ó. É a parte da onda que vai lá em cima, ok? E entre essas cristas, essa região aqui, ó, vou colocar um pontilhado aqui, ó, tá vendo? Olha lá, entre as cristas aí eu tenho o vale, a região de vale. Crista, aí não tem linha nenhuma, vale, ok? É a parte da onda que vai lá embaixo. Então repare que o F2, ó, vale, crista, né? Vale, crista e por aí vai. Tá bom? Bom, então é o seguinte, ó. O que é comprimento de onda? Cuidado. Comprimento de onda é essa distância aqui, ó. Ó. De uma crista a outra crista. Cuidado. Tem figurinhas que vem mostrando de crista a vale. Para confundir a gente. Tá certo? É de uma crista a outra crista. Isso é comprimento de onda. Tá bom? Esse é o comprimento de onda. Esse exercício não está perguntando nada disso, mas é importante a gente tomá-lo também para ter essa ideia do que é o comprimento de onda. Olha aqui, ó. Distância daqui até aqui, ó. É comprimento de onda. Tá certo? Se eu tivesse uma linha tracejada aqui, ó. Eles costumam colocar aqui, ó. Chamar isso aqui de comprimento de onda. Não é não, viu? Comprimento de onda é de uma crista a outra crista. Ok? Então aí está. Pessoal, repare que o ponto A, olha lá, ó. Aí ele aqui, ó. O que a gente observa, ó? Tá chegando uma crista de F1, essa linha preta aqui, ó. E uma crista de F2, essa linha azul. Encontro de duas cristas, interferência construtiva. Se essa amplitude for 5 centímetros, a outra amplitude for 5 centímetros, aquele pontinho vai subir 10 centímetros. Interferência construtiva. Ok? Agora vamos olhar para o B. Olha aqui o ponto B, ó. Tá chegando uma crista de F2. E repare que ele está numa região de vale de F1. Crista e vale. Ora, crista e vale é interferência destrutiva. Se a amplitude das ondas for iguais a 5 centímetros, então vai ser 0. Uma vai anular a outra. Uma interferência destrutiva. Ok? Considerando aí que as cristas dessas ondas de F1 e F2 sejam iguais, né? As cristas e os vales, né? A amplitude sejam as mesmas. Ok, pessoal? Agora vamos olhar para o C aqui, ó, o ponto C. Repare que o ponto C, ele não está em cima de linha nenhuma. Então ele não está em cima de crista nenhuma. É o encontro de dois vales. O encontro de dois vales, né? A superposição aí com a amplitude invertida, também é uma interferência construtiva. Se essa onda ela tiver 5 centímetros de amplitude, as duas ondas, eu terei 10 centímetros só que para baixo. Posso até colocar menos 10 centímetros. Ok? 10 centímetros para baixo. Então, interferência construtiva é o ponto A e o ponto C. Interferência destrutiva é o ponto B. Nas interferências construtivas, a gente soma as amplitudes. Na interferência destrutiva, né, que a gente chama de nó, a gente subtrai as amplitudes. Ok, pessoal?
Se essas amplitudes forem iguais, em cima de um nó, né, a gente vai dar zero, vai anular. Ok, pessoal? Uma amplitude anula a outra. Bom, então considerando os pontos A, B e C, diga em qual deles tem no instante mostrado. Uma dupla crista, vimos que é o ponto A. Um duplo vale, vimos que é o C. E um nó é o B. Ok, pessoal? Vamos para o próximo. 8. O esquema a seguir, aqui está, representa, visto de cima, a evolução de ondas na superfície da água. Elas se propagam da esquerda para a direita, incidindo na mureta indicada, na qual uma abertura de largura D. Aí está, vem o comando aí da questão, né? As ondas cujo comprimento de onda vale lambda, né? Essa letrinha aqui, conseguem contornar a mureta, propagando-se à sua direita. Então nós vimos que esse fenômeno de contornar o obstáculo é a difração. Nós temos aí uma figura, uma ilustração clássica de difração, né? É uma difração, capacidade que a onda tem de contornar obstáculo. Aí nós vamos às proposições aqui. Está falando que ocorreu uma refração. Refração é quando a onda muda de meio, né? Aí ela muda de velocidade, muda de comprimento de onda, mas a frequência é a mesma. Aqui ocorreu uma difração. Então não é essa. Letra B. Ocorreu uma refração. Não, é difração. Ocorreu uma difração, exatamente. E ele sugere, olha, que o D, essa abertura do orifício aqui, olha lá, é menor que o comprimento de onda. Para se observar difrações, acentuação nas difrações, é interessante fazer essa colocação, que o diâmetro, por onde a onda, né, vai passar, o buraco, né, por onde ela vai contornar, né, seja menor do que o comprimento de onda da onda que está se propagando. Ok, pessoal? Então tá aí. Essa é a letra C. E letra D, ocorreu uma reflexão? Não. Refletir é a onda bater e voltar, como vimos aí no exercício 1, 2, no exercício 5. Não é o caso desse. Esse daqui é a difração. Bom, vamos para o próximo. Na letra E está falando, ó, tudo que se afirmou não tem relação alguma, a gente já observou que houve uma difração. Exercício número 9. A figura mostra uma onda que, ao se propagar no sentido da seta superior, atinge o anteparo A, onde há um orifício Azinho. Então aqui está a onda se propagando, ela vai atingir esse anteparo A e vai passar por esse orifício Azinho. Aí ela vai mudar o seu formato, né? Ou seja, vai sofrer uma difração. Ok? Então você tem uma onda aqui, ó, ela vai mudar o seu formato de onda e vai conservar todas as características dela. Prosseguindo conforme indicam as setas inferiores. O meio de propagação é o mesmo. Isso garante que a velocidade é a mesma, né? E a gente não está falando nada da fonte que está produzindo essas ondas. Então a frequência será a mesma. Sendo frequência e velocidade as mesmas, o comprimento de onda também vai ser o mesmo. Antes do anteparo, região 1, e depois do anteparo, região 2. Sobre tal situação, é falso afirmar que... Bom, então antes de mais nada, vou mostrar para vocês aqui, olha. V igual lambda F. O meio é o mesmo, então a velocidade é a mesma. Não está falando nada sobre a produção de ondas, né? Sobre a fonte que está produzindo essas ondas. Então a frequência é a mesma. Sendo a velocidade e a frequência a mesma, o comprimento de onda também vai ser o mesmo. Ok? Então aí está uma análise prévia do que possa estar por vir aí nas alternativas. Na hora que a gente analisar, a gente já tem isso em foco. Sobre tal situação, é falso afirmar que o comprimento de onda na região 1 é maior que o comprimento de onda na região 2. Não é, é o mesmo. Essa é falsa. Ele pediu para a gente marcar aquela que é falsa. Então já marcamos aqui, letra A. Vamos ver a letra B. As demais vão ser verdadeiras, né? O fenômeno que ocorre na passagem da região 1 para a região 2 é a difração. Correto. Isso é difração. Verdadeiro. C. O módulo da velocidade de propagação da onda na região 1 é igual ao módulo da velocidade de propagação da onda na região 2. O valor da velocidade não altera. Exatamente, verdade. Letra D. O período da onda na região 1 é igual ao período da onda na região 2. Período é aquele Tzão lá, T maiúsculo, que é o inverso da frequência. A frequência não altera, então o período também não vai alterar. Então essa é verdadeira. Bom, número 10.
Verifica-se que as ondas de rádio, ao contornarem uma montanha, sofrem uma difração mais acentuada. Difração mais acentuada, aquela mudança no formato, ela vem quando ela sofre difração, aquela curva, as curvas, né, elas ficam mais fechadas. Isso é mais acentuado. Isso tem a ver com o comprimento de onda. Quanto menor é o comprimento de onda, da onda, mais acentuada será a difração. Então, se eu quiser deixar uma difração mais acentuada ou menos acentuada, basta eu aumentar ou diminuir o comprimento de onda. É claro que para aumentar e diminuir o comprimento de onda, eu tenho que mexer na frequência. Quanto maior a frequência, menor o comprimento de onda. São inversos, né? E quanto menor o comprimento de onda, mais acentuada será a difração. Difração é a capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo. Então, olha, mais acentuada, comprimento de onda menor, frequência maior. Isso acontece para as ondas de rádio. Ou seja, a gente conclui que as ondas de rádio terão frequência maior que ondas de TV. Né? Frequências maiores, né, contornam mais obstáculos, né, difratam mais, tem mais acentuação, a difração mais acentuada, né, e chegam a lugares que frequências menores não chegam. Ok, pessoal? Bom, então olha, quanto mais acentuada a difração, curva mais fechada, menor será o comprimento de onda e maior será a frequência. Como o exercício está perguntando qual das duas ondas tem maior frequência, se as de TV ou se as de rádio, então nós concluímos que são as ondas de rádio. Por quê? Porque elas terão uma difração mais acentuada, o que implica num comprimento de onda menor. Um comprimento de onda menor implica numa frequência maior. Ok, pessoal? Então, quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência. Isso acontece para as ondas de rádio por terem uma difração mais acentuada. Vamos para a próxima. Número 11. Considere feixes luminosos monocromáticos, de uma cor só. O que é policromático? Várias cores. Por exemplo, a luz das nossas casas são policromáticas. A luz do sol, policromáticas. São constituídas de várias frequências, de várias cores. Né? Monocromática é uma frequência só. Né? Monocromática seria uma lâmpada vermelha, uma lâmpada verde, enfim. Então tá aqui, considere os feixes luminosos monocromáticos com as seguintes cores: verde, amarelo, azul, violeta e vermelho. Coloque estes feixes em ordem crescente de suas frequências, de ordem crescente do menor para o maior, tipo 0, 1, 2, 3, né? Bom, ele me deu aqui, olha lá, essa tabelinha. Repare que essa tabelinha aqui, olha lá, são os valores de comprimento de onda, mas comprimento de onda sempre será inverso à frequência, se a velocidade for constante, for a mesma para todas. E né? A velocidade para cada onda aqui, ó, vermelho, amarelo, verde, azul, né, no vácuo é 300 mil km por segundo. Isso não altera, ok? Bom, então se propagando num único meio, a velocidade não altera. Frequência e velocidade são inversos. Quanto maior, frequência e comprimento de onda são inversos. Velocidade é a mesma. Quanto maior é o comprimento de onda, menor é a frequência. Então eu vou procurar a menor frequência para colocar em ordem crescente. Menor frequência está para o comprimento de onda maior. O comprimento de onda maior aqui, olha lá, é esse aqui, ó. Repare que é tudo da mesma ordem de grandeza, de 10 a menos 7. Ó. O menor comprimento de onda, o maior comprimento de onda é do vermelho. Ele terá a menor frequência. Então a frequência do vermelho é menor. Depois, amarelo, do que a frequência do amarelo. E por aí vai. Então observe que as frequências aqui, elas estão em ordem crescente, né? Contrária lá. Ali, ao do comprimento de onda. O comprimento de onda cresce do violeta para o vermelho. As frequências crescem do vermelho para o violeta. Então eles estão pedindo para colocar na ordem crescente das frequências. Então é do vermelho para o violeta, né? A frequência do vermelho é menor que a do amarelo, menor que a do verde, menor que a do azul, menor que a do violeta. Elas crescem do vermelho para o violeta. Quanto maior o comprimento de onda, menor será a frequência, tendo em vista que a velocidade para todas elas é a mesma.
Daí teremos a ordem crescente das frequências conforme está aí mostrado, ok? Número 12. O número 12, um exercício de Enem, está assim. O debate a respeito da natureza da luz perdurou por séculos, oscilando entre a teoria corpuscular e a teoria ondulatória. No início do século XIX, Thomas Young, com a finalidade de auxiliar na discussão, realizou o experimento apresentado de forma simplificada na figura. Nele, um feixe de luz monocromático, né, aqui está, passa por dois anteparos, aqui estão eles, fenda simples, fenda dupla, né, com fendas muito pequenas, né, quase que tampados. No primeiro anteparo há uma fenda e no segundo duas fendas. Após passar pelo segundo conjunto de fendas, a luz forma um padrão com franjas claras e escuras. Bom, com esse experimento, Young forneceu fortes argumentos para uma interpretação a respeito da natureza da luz baseada em uma teoria. Aí nós vamos a elas aí. Bom, gente, dizer para vocês o seguinte, que todas as ondas, né, passam por esse fenômeno aí, por esses fenômenos de difração e interferência. Todas as ondas. Aí houve aquele questionamento, né, da linearização de uma onda luminosa, da luz. Por quê? Tem esse princípio de linearidade, que a luz se propaga em linha reta. Aí você vai falar assim, então se a luz se propaga em linha reta, ela não vai sofrer difração. Aí veio Thomas Young e mostrou que sim, né? Se você fizer um experimento como esse mostrado na figura. Você coloca uma luz monocromática aqui, né, de uma frequência só, né, uma luz monocromática, faz ela passar por dois anteparos com essas fendas conforme a gente vê. Isso aqui, pessoal, ó, é para que nós tenhamos, né, como se fosse duas fontes luminosas de cor vermelha, por exemplo, ó, e que essas duas fontes luminosas estivessem em fase. Você fala assim, Edmar, se eliminasse essa fenda dupla aqui, eu colocasse duas lâmpadas aqui, ó, não aconteceria essas figuras de interferência. Por quê? Porque essas duas lâmpadas aqui, ó, elas não estariam em fase. Né? Então nós temos que considerar que elas estão sempre em fase. Né? Não estar em fase seria oscilar de forma diferente. Ok, pessoal? Então elas têm que estar em fase. Para que isso aconteça, é necessário fazer, né, conforme o Young fez aqui, ó, o Thomas Young. Né? Toma primeiro um anteparo com uma fenda simples, depois outro anteparo com duas fendas aqui, ó. Aí aqui, ó, depois dessas duas fendas aqui, ó, eu terei ela, olha, aqui, ó, ela vai, né, fazer isso aqui, ó. Aí aqui, ela, ó, as chamadas figuras de interferência, né? Bom, então a gente observa dois fenômenos aí evidenciando a luz como onda, né? Que são os fenômenos de difração e interferência, ok? Difração, a onda contornando o obstáculo nesses orifícios, interferência logo após aqui a fenda dupla, ó, né? Formando as figuras de interferência aqui, que são as franjas claras e franjas escuras. O experimento de Thomas Young evidencia a luz como onda, ok? Bom, aí aqui diz o seguinte, ó, é uma teoria corpuscular? Não, né? Ondulatória, tá certo? Justificada pelo fato de no experimento a luz sofrer, não, é ondulatória e tá errado aqui. Letra B, corpuscular, não precisa nem ler o resto, é ondulatória. Justificada pelo fato de no experimento a luz sofrer dispersão, não é dispersão que a gente está observando aqui, tá? E nem reflexão, essa tá erradíssima. Letra C, ondulatória, sim, justificada pelo fato de no experimento a luz sofrer difração, ok, e polarização, não. Aqui, olha, nesse processo dessa figurinha aqui, a gente não observa o fenômeno de polarização. A gente vai ver em exercícios mais para frente aí, o fenômeno de polarização. Letra D, ondulatória, sim, justificada pelo fato de no experimento a luz sofrer interferência e reflexão. Reflexão não, difração, tá? Letra E, ondulatória, justificado pelo fato de no experimento a luz sofrer difração e interferência. Correto, é essa, tá certo? Próxima, número 13, também do Enem. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, né, difração, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma.
Ou seja, quando você tem um obstáculo, né, alguém emite um barulho, esse som, essa onda sonora contorna esse obstáculo, quem está do outro lado ouve. É o mesmo fenômeno que a gente observa aí, ok? Bom, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Ao se esconder atrás de um muro, o menino ouve a conversa de seus colegas. Opa, é esse, acabei de falar. Né? Então isso aqui, olha lá, é o fenômeno de difração. Ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição de seu próprio eixo. Gente, desfiladeiro é um lugar alto, né? Que você chega assim, que você pode cair dali ou pular de asa delta, enfim. Se você gritar ali, você pode sua voz se propagar, encontrar uma montanha, né? Uma barreira qualquer, bater nela e voltar. Esse fenômeno se chama eco, né? Principalmente se essa barreira tiver a de 17 metros no mínimo ou mais. Aí a gente tem um eco. Esse eco é um fenômeno de reflexão sonora, ok? Isso não é difração, tá certo? Vamos para a próxima. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-la pelo ar. Gente, isso daqui não é nenhum fenômeno ondulatório, né? Desses aí, reflexão, refração, difração, interferência. Não, não é nenhum deles. Isso aqui é simplesmente evidenciando que o som ele se propaga mais rapidamente em meios sólidos do que em meios gasosos. Isso não é difração, tá certo? Letra D. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe um som mais agudo, mais fino, né, do que quando ele se afasta. Isso daí, gente, é efeito Doppler. Né? Você vê, o som vai aumentando, ficando fino, 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 depois ele afasta, né? Vai se tornando mais grave. Efeito Doppler, ok, gente? Não é difração. E por fim, aqui nós temos, ao emitir uma nota musical muito aguda, né, muito fina, uma cantora de ópera faz com que uma taça de cristal se despadece. Esse fenômeno se chama ressonância, que diz o seguinte: todo objeto constituído de átomos, esses átomos estão vibrando. Né? E eles vibrando, eles vão possuir um valor de frequência própria. Todo objeto, toda matéria, eu, você e o que nos norteia, tudo que nos constitui vibra. Então todo objeto, eu, você, tudo que nos norteia, tem a nossa própria frequência natural de vibração. Quando um outro objeto, né, vibra na mesma frequência de um outro objeto, né, um objeto A e um objeto B, os dois vibram na mesma frequência, nós dizemos que um entrou na mesma frequência do outro, isso é ressonância. Então uma pessoa com voz muito aguda, uma cantora de ópera, por exemplo, se ela emitir uma voz muito aguda, né, que vá oscilar na mesma frequência de vibração dos átomos que constituem uma taça de cristal, corre o risco dessa taça de cristal se partir, de quebrar. Ok, pessoal? Então isso daí é ressonância, não é difração. Então nós vimos aí que era a letra A, né, que era a resposta correta. Próximo aí também do Enem está assim, ó. As moléculas de água são dipolos elétricos, que podem se alinhar com o campo elétrico da mesma forma que uma bússola se alinha com o campo magnético. Quando o campo elétrico oscila, as moléculas de água fazem o mesmo. No forno de micro-ondas, a frequência de oscilação do campo elétrico é igual à frequência natural de rotação das moléculas de água. Assim, a comida é cozida quando o movimento giratório das moléculas de água transfere energia térmica para as moléculas circundantes. Bom, em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Então vamos lá, pessoal. Aqui o texto ele relata aí moléculas de água. Eu ainda acrescentaria aí moléculas de proteína, moléculas de carboidrato, né? Ou seja, você tem lá no micro-ondas, ele emite, vamos dizer, as micro-ondas lá, elas vão vibrarem na mesma frequência de vibração das moléculas de água, na mesma frequência de vibração das moléculas de proteína. O que é isso? Ressonância. Né? Quando vibra na mesma frequência, né, há uma superposição da amplitude das ondas, elevando-se assim, né, a energia. Se aumentar a amplitude está relacionada com a energia da onda, aumenta a energia. Energia aí vai ser convertida em calor, fazendo o alimento que está ali dentro do micro-ondas, né, do aparelho lá, elevar a sua temperatura, ok? Essa é a funcionalidade dele. Tem até um valor de frequência específico aí, tá? Acho que é 2,5 GHz, não me recordo aqui agora. Então, valor de frequência, um valor específico dessa frequência aí. Então, é ressonância. Aí está. Bom, número 15.
Na figura a seguir, C é um anteparo, S0, S1 e S2 são fendas nos obstáculos A e B. Assinale a alternativa que contém os fenômenos ópticos esquematizados na figura. Pessoal, isso aqui nós acabamos de ver ali no exercício 13, né, o experimento de Thomas Young. Esse aí é o experimento de Thomas Young. A gente observa aí, olha, passando aqui pelos orifícios S0, S1 e S2, o fenômeno de difração. A onda está difratando. E depois essas difrações obtidas em S1 e S2 aqui, ó, estão interferindo, né? São as chamadas, esse máximo e mínimo aqui, ó, são as figuras de interferência, as franjas claras e franjas escuras, interferências construtiva e destrutiva. Então nós temos aí difração e interferência, conforme nos mostra a letra B. Próximo, número 16, que também é do Enem. Alguns modelos mais modernos de fones de ouvido têm um recurso denominado cancelador de ruídos ativo, constituído de um circuito eletrônico que gera um sinal sonoro semelhante ao sinal externo, exceto pela sua fase oposta. Qual fenômeno físico é responsável pela diminuição do ruído nesses fones de ouvido? Então vamos entender. Eu coloco o fone de ouvido, aí tem um barulho externo. Esse barulho externo, ele vai oscilar até os meus ouvidos numa frequência, ou seja, ele vai atrapalhar eu escutar aquilo que eu estou, vamos supor que eu estou ouvindo uma música, né? Bom, para evitar esses ruídos, né, há um cancelador de ruído, que é um dispositivo eletrônico que tem nesses fones de ouvido mais modernos, que vai produzir uma onda, né, na mesma, vamos dizer assim, na mesma frequência desse ruído. Na mesma frequência é ressonância, né? Só que essa ressonância aí vai se sobrepor e ela tem a fase oposta. Vai interferir, né, lá, negativamente, tá certo? Vai interferir de forma que uma onda anula a outra, ok, pessoal? Vai haver um fenômeno aí de interferência, né, de uma onda com fase oposta à que está a onda do ruído, né? Então a onda do circuito eletrônico ela terá uma fase, a onda do ruído, de mesma amplitude, elas vão se sobrepor, vão se interferir e uma vai anular a outra. Anulando a outra, você não ouve o ruído, né? Você está neutralizando o ruído com uma onda de fase oposta provocada aí por esse circuito eletrônico que está presente aí, né? Que é o chamado cancelador de ruídos ativos, que está presente aí em fones de ouvido mais modernos. Ok, pessoal? Então é interferência. Aí está. Interferência. Próximo. Também do Enem. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta, em um meio homogêneo. Então, as ondas de rádio emitidas na região eletrônica do Brasil não alcançariam a região amazônica do Brasil, por causa da curvatura da Terra, né? Entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades. Muito fácil a gente entender isso. A Terra é redonda, né? Ó, a Terra é redonda, você coloca um satélite aqui em cima, quem está na região de cá, ó, né, emite a onda, é refletida no satélite e vai lá para o receptor, ó, se propagando em linha reta, da mesma forma, né? Então, o satélite ele vai refletir a onda. Esse fenômeno então envolvido é reflexão lá. Com a ajuda da ionosfera, né, que é a região da atmosfera onde essas ondas se propagam, essas ondas eletromagnéticas se propagam, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da reflexão, letra C. Sai da antena emissora, né, da fonte emissora, vai até o satélite, é refletida lá e vai para quem vai captar essa onda, né, para o receptor. Emissor, receptor e refletor aqui em cima. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. Do Enem também. Polarização. Bom, vamos entender polarização da seguinte forma. Eu tenho aqui uma onda eletromagnética. Vou até escrever aqui. Uma onda eletromagnética. Essa onda que vocês estão vendo aí, ela já está polarizada. Como assim? Olha só. Ondas eletromagnéticas, primeiro vamos entender o seguinte, olha aqui, ó, são campos elétricos e campos magnéticos oscilantes. Dá pra gente ver isso na figura que eles estão oscilando. Como assim?
Olha essas setinhas aqui, ó. Uma setinha, outra setinha, outra setinha. Elas não são do mesmo tamanho, elas estão variando o tamanho delas. Porque está oscilando o campo magnético. Cada setinha dessa é um valor de campo elétrico. Como tem valor diferente, né? Está oscilando. Campo elétrico é provocado por cargas elétricas, né? Corpos eletrizados com carga positiva ou negativa, que estão oscilando. Aí provoca campo elétrico, ok? Da mesma forma, você tem aqui o campo magnético. O campo magnético é provocado por magnetismo. Ímã é um exemplo de magnetismo, né? Não é só ímã. Tem, por exemplo, solenoides, enfim. Bom, mas vamos voltar aqui. Campo elétrico e campo magnético. Repare que são uma condição especial. Esses campos elétricos oscilantes e esses campos magnéticos oscilantes estão formando um ângulo reto, 90 graus. Essa onda azul, né, ó, vamos dizer, se ela está deitada aqui, ela está na horizontal, ela está formando um ângulo de 90 graus com essa onda aqui que está na vertical, ó, com a vermelha. Tá vendo? E ela está se propagando só nessa reta aqui, ó. Por isso que eu estou dizendo para você que ela já está polarizada, né? Se a gente pegar um pontinho qualquer dessa onda vermelha aqui, ó, do campo elétrico, ó, oscilante, ó, né, repare que esse ponto ele vibra para cima e para baixo e se propaga para frente. A vibração dele é perpendicular, ele está se propagando ao longo dessa linha preta aqui, ó. Tá vendo? Está indo, está se propagando e está vibrando perpendicularmente essa linha preta. Por essa razão que nós dizemos que as ondas eletromagnéticas são transversais. Isso acontece também com a azul, olha lá. Ela vibra perpendicularmente a essa linha preta aqui, ó. Ok? Elas são perpendiculares. A vibração com a propagação. Por isso que nós dizemos que as ondas eletromagnéticas são transversais. Ondas eletromagnéticas são as ondas de rádio, de TV, as ondas de micro-ondas, infravermelho, ultravioleta, raio-x, enfim, a luz, raios gama. Bom, vou colocar aqui a luz, ó. A luz é só uma pequena faixa aí de todas as ondas eletromagnéticas, só uma pequena parte. Ok, pessoal? E a luz, então, ela é uma onda eletromagnética. Repare que essa onda eletromagnética que a gente está vendo aqui, ó, ela está vindo ao longo dessa linha preta aqui, ó. Mas existem ondas eletromagnéticas que vêm para cá também, ó, que vai para cima, que vai para baixo, que vai para todas as direções, né? Ela é tridimensional, vai para todas as dimensões. Por isso que eu disse que essa daqui, ela já está polarizada, porque ela está vindo numa única direção. Então o que é polarização? Né? São ondas que estão se propagando em todas as direções, aí vai passar para um polarizador, e a partir desse polarizador ela passa a se propagar numa única direção. Ok? Tipo assim, ó. Olha lá, ó. Você tem aqui a luz, ó. Ela está emitindo ondas desse tipo aqui, ó, para cima, para baixo, para direita, para esquerda, enfim, nas diagonais, para todo lado. Aí você coloca um dispositivo aqui que é um polarizador. É muito óbvio você entender aqui que por esse filtro aqui, ó, por esse polarizador, vai passar somente esse tipo de onda, ó. Né? Aqui estão oscilando na vertical, vamos dizer assim, ó. Tá vendo? Ó? Uma que está vibrando na horizontal, ela não vai passar aqui. É como se fosse aquelas barras de bueiro que filtram o lixo, né, que está na enxurrada da água da chuva. A água da chuva passa, mas o lixo fica. Era pelo menos para ficar, né? Ali. Certinho, pessoal? Repara que esse segundo filtro aqui, ó, segundo polarizador, ele não vai deixar isso aqui passar, ó. Só se isso aqui tivesse na horizontal. Se tivesse assim, ó. Olha lá, ó. Se tivesse assim, olha lá, ó. Aí ele passaria, né? Na verdade aqui, meu desenho nem ficou tão... Se tivesse assim, olha lá. Aí passaria lá, com certeza, ok? E se não passar, o que acontece? É filtrado, é absorvido, né? A gente fala que absorveu, o filtro absorve esse tipo de energia, ok? Então tá aí, isso é polarização. Bom, então vamos para o exercício aí, ó, número 18. Nas rodovias é comum motoristas terem a visão ofuscada ao receberem a luz refletida na água empoçada no asfalto. Né? Sabe-se que essa luz adquire uma polarização horizontal. Vou destacar que essa polarização horizontal, aqui, ó, né? Ou seja, uma polarização desse jeito aqui, ó, horizontal. Vou pegar esse lápis aqui para representar. Para solucionar esse problema, há a possibilidade de o motorista utilizar óculos de lentes constituídas por filtros polarizadores.
Vou destacar esse filtro polarizadores. As linhas nas lentes dos óculos representam o eixo de polarização dessas lentes. Quais são as lentes que solucionam o problema descrito? Bom, então vou colocar para vocês aqui a situação. Tem um carro numa rodovia que mostra isso, uma rodovia, né, com uma água empoçada. As nossas rodovias são assim, né, cheio de buraco. Então tá aqui uma água empoçada. O sol vai bater aqui, ó, nesta água empoçada, será refletido e vai no óculos. O exercício está dizendo que essas polarizações aqui, ó, elas estão horizontais, ó. Vai estar assim, ó. Ó, elas não podem passar no óculos. Porque se elas passarem no óculos, o que vai acontecer? Vai atingir o olho da pessoa e vai ofuscar a visão. Então, para isso, o óculos aqui, ó, ele tem que ser, como se fossem essas gradezinhas aqui, ó. Esses filtros, esses eixos de polarização, eles têm que estar na vertical, conforme, olha, mostra aqui, ó. Tá vendo? Ó? Repare que é exatamente a figurinha da resposta letra A. Ó. Você tem os eixos de polarização aqui, ó, a onda polarizada, olha lá, na horizontal, ó, não passa. Ó. Se ela estivesse na vertical, ela passaria. Ok? Então é a letra A que é a resposta. A letra B não filtra nada. Passa tudo. Não tem eixo de polarização nenhuma. A letra C tem eixo de polarização que está na diagonal. Pode ser que passe alguma. Né? Filtra, mas não tão eficiente conforme o da letra A. O da letra D. Da letra D é a pior resposta possível, porque você tem, eles estão assim, ó. Olha lá. A onda, a polarização horizontal vem e passa, tranquilo, e vai atingir o olho da pessoa. Então tem que ser assim, ó, conforme estava na letra A, para não deixar a polarização horizontal atingir o olho e ofuscar a visão da pessoa. Né? Então a letra A. Próximo aí, 19. Leia a seguinte situação descrita por um aluno ao seu professor de física. Tá assim. Professor, a minha casa fica próxima a um morro. Do outro lado do morro existe uma antena de rádio e próximo a ela um holofote. Não tenho nenhuma dificuldade em sintonizar o sinal da emissora de rádio, mas não consigo ver a luz emitida pelo holofote. Sei que as ondas emitidas pela antena e pelo holofote são ambas eletromagnéticas. Sei também que diversos fenômenos que ocorrem com as ondas eletromagnéticas dependem da frequência da onda. Mas então, professor, qual propriedade física explica esse fenômeno? Bom, aqui está. Ó. Ele está te mostrando o seguinte, que uma fonte emissora de ondas de rádio, né, essas ondas estão chegando na casa do aluno lá. Ó. Por quê? Porque elas estão contornando um obstáculo. Esse fenômeno de onda contornar um obstáculo é um fenômeno chamado difração. Nós já vimos aí. Isso não acontece com a luz aqui, ó. Por quê? A luz, pessoal, ela tem um comprimento de onda muito pequenininho. Ela sofre difração. Acontece isso aqui com a luz? Acontece. Só que em situações especiais, como aquela de fazer a luz, né, passar por um buraquinho muito pequenininho, quase fechado. É a única situação. Aqui você não tem luz passando por um buraquinho muito pequenininho. Por isso que a luz aqui não está sofrendo a difração. Então esse fenômeno aqui, ó, a resposta é difração. Ó. Considerando essas figuras 1 e 2 que ilustram a situação descrita pelo aluno, qual é a propriedade ondulatória? Difração, capacidade que uma onda tem de contornar um obstáculo, né? Que explica o fenômeno descrito. Linearidade. Linearidade é a propriedade da óptica, geométrica, que diz que a luz se propaga em linha reta. Não é isso. Né? Essa daqui, ó, difração, que explica a capacidade de uma onda contornar obstáculos conforme o seu comprimento de onda. Exatamente. Letra C. Refração. Refração é quando uma onda muda de meio, não é o caso aqui. Letra D, ressonância. Só para falar que não está mudando de meio, porque o meio que a onda está se propagando aqui é o ar atmosférico, tá? Ela não está passando do ar para a água aqui, por exemplo. Ok, pessoal? Ressonância. Ressonância nós vimos que é quando um objeto tem uma frequência natural de vibração, outro objeto, né, estabelece e entra, né, emite frequências na mesma frequência, né, desse objeto anterior. Aí os dois vão passar a vibrarem da mesma forma, entram em ressonância. Então não é o caso que se observa aí.
Letra E. Interferência que ocorre quando ondas eletromagnéticas de diferentes frequências se sobrepõem. A gente não observa interferência de ondas de rádio com o holofote, onda luminosa. Isso não acontece, ok? A luz ela não interfere jamais aí, né, numa situação como essa daqui, olha lá, nas ondas de rádio que estão se propagando, ok? Então essa não é. Esse último exercício aqui, o número 20, né, da UDESC, Universidade do Estado de Santa Catarina, tá assim, ó, analise as proposições em relação ao efeito de polarização das ondas eletromagnéticas. Bom, pessoal, vamos analisar. Polarização é uma característica das ondas transversais. Verdadeiro. Somente ondas transversais, como as eletromagnéticas, podem ser polarizadas. Ondas transversais é aquelas que tem aquele desenho clássico, né, de ondas, igual uma onda numa corda. As eletromagnéticas, acabei de mostrar para vocês no exercício anterior, é desse jeito. Somente ondas desse tipo podem ser polarizadas, tá certo? Como a luz, por exemplo. Som é uma onda longitudinal, o som não pode ser polarizado. Olha esse item 2 aqui, ó. A polarização é uma característica das ondas longitudinais. Não, essa é falsa, só transversais. E o som é um exemplo clássico de onda longitudinal, o som não pode ser polarizado. Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores e aumentam a intensidade. Não aumentam, não. Diminuem. Por quê? Porque eles vão filtrar. Eles vão filtrar algumas ondas eletromagnéticas, polarizações de ondas eletromagnéticas, que não condiz com a direção que aquele filtro deixa passar, né? Bom, então essa é falsa. E o quarto. Os óculos de sol são exemplos de filtros polarizadores. Sim, e reduzem, exatamente, ó, reduzem a intensidade de radiação incidente. Essa é verdadeira. Então nós temos aí A1, que é verdadeira, e A4, que é verdadeira, né? Bom, assinale a alternativa correta, 1 e 4 é a letra B de bola. Ok, pessoal? Bom, então terminamos aqui a resolução dessa lista de exercícios, creio eu, que vai ser muito útil aí, né, para ajudar vocês em resolver, né, nas atividades avaliativas que envolvem esse assunto. Forte abraço, até a próxima.